Olá, olá pessoal, continuando a nossa série Sabedoria Financeira. Hoje a gente vai falar um pouco de um aspecto mais prático, que está lá em Eclesiastes capítulo 5. E o curioso do capítulo 5 de Eclesiastes é que ele começa falando a respeito do temor ao Senhor, né? Então, assim, a gente pensa que não é à toa, né? Na continuidade do capítulo, depois Salomão descreveu um pouco sobre o aspecto do dinheiro, das riquezas. E só contextualizando algo sobre Salomão, não sei se você já ouviu falar isso sobre ele. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. E quando Davi passou o reinado para ele podia orar a respeito de qualquer coisa, pedir qualquer coisa a Deus. Várias riquezas e tudo mais, para isso ajudar ele, né, entre aspas, ser respeitado pelas pessoas, pelos inimigos. Mas Salomão orou pedindo a Deus que ele precisava de sabedoria para lidar com o povo de Deus, ou seja, isso é o temor, né? Isso é reconhecer que, olha Deus, sem o Senhor nem administrar minhas finanças eu posso. Sem o Senhor, apesar de todo o conhecimento que o meu pai me transferiu, eu não posso governar o seu reino, eu não sou capaz de nada se não vier de ti, né? É isso que eu aprendo, pelo menos com esse comportamento de Salomão, sabe? E no capítulo 5, como eu falei, não é à toa, ele começa escrevendo sobre o temor ao Senhor. E um outro plano de fundo para essa reflexão é que Eclesiastes ele escreveu quando ele já estava mais velho, mais idoso, diferente de Provérbios. Então, Eclesiastes ele já tinha passado por todo aquele entusiasmo da juventude, né, por toda aquela euforia. Sabe, a euforia é bom, a paixão ela é boa, mas a euforia vinda da paixão, ela não constrói nada. Ela não deixa nada sólido, nada consistente. Sempre fica aquela sensação de um castelo de cartas, que qualquer coisa que vier soprar vai arruinar tudo. E é assim também quando a gente não tá com as nossas finanças no devido lugar, sabe? Com a devida sabedoria, aplicando com a devida sabedoria. Porque nos versículos de Eclesiastes ele diz assim: aquele que ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito. A gente já conecta aqui com o primeiro episódio, né? Quando a gente ama mais o dinheiro do que a gente ama o próprio Deus que nos dá o sustento, sabe? Por mais que alguém aqui embaixo nos dê uma oportunidade de trabalho, alguém aqui embaixo nos possa, num momento difícil, vir nos pagar algo que nos deve, tudo isso é movido por Deus. E a gente, no nosso olhar humano, não consegue, né? Ou muitas vezes se deixa levar pela arrogância mesmo e não tem a humildade de reconhecer que tudo que temos, que tudo que podemos fazer aqui é por causa ou da permissão ou da vontade de Deus. Mas aí é uma outra história. Então ele fala que essa pessoa, esse tipo de pessoa que ama o dinheiro, nunca vai estar satisfeita com o que tem. Sempre vai querer mais, nunca vai permitir uma satisfação, porque nunca vai preencher, né? E do que adianta isso? Isso é viver sem sentido, isso é viver sem um propósito, sem algo realmente genuíno no coração, sabe? E ele continua, né? Conectando com essa ideia. Você já deve ter passado por alguma situação que você recebeu o seu salário, aí você estava todo feliz por ter recebido um dinheiro, seja um salário, seja alguma coisa que você vendeu, e aí do nada aparece uma pessoa assim:
Ó, fulano, você não tem um dinheiro aí pra me dar não? Pra me emprestar não? Sabe? E quando a gente tá nesse amor tão enraizado ao dinheiro, quanto mais a gente conseguir conquistar com os nossos esforços, mais vão ter situações ou pessoas que nos farão gastar esse dinheiro. É isso que ele faz na sequência, entende? Isso é viver sem sentido, isso é vazio. Por isso que várias versões de Eclesiastes muitas vezes traz que é correr atrás do vento, porque se você corre atrás do vento, você não sabe para onde ele vai soprar. Ele pode soprar para tudo quanto é direção e a gente vai continuar perdido se a gente depender disso. Então, do que adianta essas riquezas se, né, esses rendimentos se nunca trarão uma satisfação, entende? E um exemplo prático para a reflexão de hoje é quando Davi estava arrependido de um pecado diante de Deus e ele foi fazer um sacrifício em honra ao Senhor, que como eu já comentei por aqui, era costume daquela cultura naquela época esse tipo de sacrifício, mas o sacrifício perfeito pelo meu e pelo seu pecado foi lá na cruz, quando Jesus ele tipificou, a gente fala, esse sacrifício perfeito, de que o povo não precisaria mais seguir a lei à risca, mas continuava a mesma coisa, sabe? E muitas vezes é isso aí com as nossas finanças. A gente pode melhorar de rendimento, mas se a nossa mente continuar a mesma de antes, o nosso coração continuar o mesmo de antes, não vai adiantar nada. O rendimento pode aumentar, duplicar, triplicar, quintuplicar, que vai continuar na mesma coisa, sabe? Infelizmente. É a nossa mente que precisa ser renovada de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Mas aí você pode perguntar assim, mas nunca me ensinaram nada. Não é questão de te ensinarem, realmente sentarem com você e te explicarem isso com a Bíblia. Muitas vezes você não teve essa oportunidade. Mas e agora? Você não pode agir diferente por você mesmo? Fazer você buscar o que a palavra de Deus te orienta a esse respeito? Quer ver algo que tá na palavra de Deus e a gente acha que é só um ensinamento do nosso pai e da nossa mãe? Diz nesse versículo aí, sabe? Tá implícito. Quando o Salomão fala a respeito de pessoas que aparecem para ajudar a gastar, a gente se deixa levar muitas vezes por companhias no trabalho, na escola, até mesmo na igreja. Quando a gente tem um status, parece que as pessoas nos cercam, né? Quando a gente tá aparentando que tem uma vida financeira boa, parece que as pessoas nos rodeiam, nos bajulam, né? E isso aí, pai e mãe sempre fala, né? Pro filho, olha, cuidado com suas companhias, né? Aquele ditado, né? Olha só, cuidado com quem você anda que você vai se tornar isso. Isso aí não tá na Bíblia dessa maneira, mas nesse versículo de Salomão a gente pode lembrar desse ensinamento do nosso pai, da nossa mãe, de alguém experiente que já passou pela nossa vida, porque essas pessoas, elas também nunca vão estar satisfeitas com o que elas ganham, com o que elas adquirem e vão transferir isso pra gente também, vão fazer a gente gastar, fazer a gente tratar da maneira que elas tratam as finanças delas, sabe? E o exemplo prático para fechar tudo isso é quando eu comentei que Davi pecou diante do Senhor e ia fazer esse sacrifício, mas aí
ele foi na situação diante de uma propriedade que não era dele, e ele era o rei. Aí, por isso que o homem até falou para ele, pode pegar, o senhor é o rei. E Davi, tendo todas as coisas disponíveis, tendo todas as riquezas disponíveis, ele falou assim, não, eu não darei ao Senhor algo que não me custe alguma coisa, sabe? Nesse comportamento de Davi, a gente fecha com aquele sacrifício perfeito que é Cristo, sabe? Cristo perfeitamente se ofereceu em sacrifício na cruz por você e por mim, para nos redimir diante de Deus. E isso nos ensina que, sabe, por que a gente tem que obrigar a Deus a dar tudo, a Ele dar tudo que a gente quer? Se a gente precisa disso, a gente só sabe ir lá e pedir muitas coisas, quase todas as vezes, em relação a questões materiais. Só que quando a gente precisa clamar por socorro, clamar por salvação, que a gente está perdido, que a gente está afundado, a gente não tem essa humildade, né? A gente acha que Deus só pode nos salvar, só pode nos socorrer quando a gente está com um problema. Mas nesse caso, Davi, arrependido do que ele tinha, da falta que ele tinha cometido diante de Deus, e o que ele faz? Ele vai fazer o correto. Ele vai usar as riquezas que o próprio Deus tinha colocado na mão dele, e ele acabou ajudando outra pessoa, porque ele precisou adquirir uma porção ali que pertencia a outra pessoa, porque Deus tinha usado um profeta para orientar ele a fazer isso, ir lá naquela região. E ele falou, não, eu não vou, eu sou, né, não falou com essas palavras, mas a gente pode entender. Ele falou, não, eu sou o rei, mas espera aí, tudo que eu tenho, a posição que eu tenho aqui na minha vida, foi Deus que me deu, foi Deus que me colocou. E as riquezas que ele tinha, ele ainda comprando o que ele precisava desse outro homem, ele ainda ajudou esse outro homem, sabe? O que a gente tem permitido entrar na questão financeira de nossas vidas, sabe? Infelizmente a gente não percebe, a gente tá tão iludido muitas vezes pelos os status que as pessoas nos concedem, por isso que a mesma ideia que Salomão escreveu, por exemplo, no livro de Cantares, falando que as raposas, as raposinhas vêm e destroem as vinhas, tem todo um contexto isso, mas se a gente pensa um pouco sobre isso na questão financeira, né, entre aspas, porque diante de Deus não existe pecadinho ou pecadão, é tudo pecado, sabe? Com a questão financeira tá ligado os pequenos deslizes, vai começando de pequenininho e vai aumentando, e quando a gente se dá conta, aqueles deslizes pequenos se tornaram grandes, porque foi igual essa ideia das raposas às raposinhas, ou seja, pequenos comportamentos que foram levando a pequenas faltas, a pequenos pecados, entre aspas, no nosso ponto de vista, né? A gente acha que isso é sabedoria. Não, foi só uma escorregada ali, Deus perdoa. Mas se a gente não pedir de todo o coração, a gente não vai ser perdoado, porque a gente precisa aplicar isso também, quando a gente precisa perdoar. E isso tem a ver com a questão financeira, por quê? Porque a gente muitas vezes não perdoa quem nos deve, né? A gente fica lá, fica em cima, mas quando a gente deve, a gente quer o perdão, a gente quer a redenção, entendeu? Isso também da questão financeira está conectado com isso. Então que hoje a gente possa ter esse aspecto mais prático das finanças, a gente possa ter esse aspecto, essa sabedoria de aplicar, sabe? De começar a encontrar uma satisfação, um contentamento com o pouco que Deus coloca em nossas mãos. Porque a gente tem a ganância, né?
de usar o versículo bíblico. Ah, não, se eu ser fiel aqui no pouco, Deus vai me colocar no muito. Mas a gente está mais preocupado com o que a gente considera muito do que ser fiel a Deus nas pequenas coisas, inclusive nas nossas finanças, entende? Então fica ligado aí que a gente vai sempre procurar trazer algo bem prático sobre esse assunto.